quero mais no final, assim, a gente fazer uma reflexão e perceber que, na verdade, nós precisamos confessar, né, os nossos preconceitos. Então, a gente ainda avalia todas as coisas de forma bem preconceitual, conceitual e conceituosa, né? E nós precisamos, a gente tem medo. Eu acho que um dos graves problemas que nós temos ainda, como povo de Deus, é medo. E porque muito daquilo que a gente quer determinar é muito mais no sentido de que a gente está apavorado, né? Então, às vezes, a gente não consegue ajudar bem as pessoas porque está com medo, está apavorado. E aí, como é que vai ser esse negócio? Vai para o inferno ou não vai para o inferno? Então, assim, eu acho que outra coisa que a gente precisa avaliar é essa questão mesmo, assim, há uma dificuldade nossa hoje de tratar essas coisas, porque a gente trata de forma dogmática, há muito dogma na igreja, a gente não está apresentando as respostas para as pessoas, porque tem medo de sentar com elas e ouvir e chorar junto, entender seus dramas. E muitas vezes a gente maximiza o drama dessas pessoas, porque eles são agressivos, né? Eles expõem a nossa impotência, e a gente minimiza os nossos dramas, né? Então, há uma tendência da gente ser bem simplista com relação a algumas coisas na nossa vida que estão fora de lugar e que são tão comprometedoras quanto outras, e às vezes porque essas são mais agressivas, são mais escandalosas, então são mais explícitas, a gente tem mais dificuldade de tratar. Então nós precisamos primeiro desarmar, né, e entender tudo isso numa perspectiva assim, do choro, dos dramas que cada um está vivendo. Eu acho que a gente, como igreja, a gente precisa aprender a ser mais solidário, né, no sentido de chorar junto, de entender, no sentido de entender isso assim, de maneira bem solidária mesmo. Talvez essa realidade ela não seja tão comprometedora quanto é comprometedor o ambiente relacional gerado a partir dessas condições. E nós precisamos ter essa clareza, senão nós não vamos conseguir ajudar as pessoas, né? E então isso aqui é para a gente mesmo ter uma conversa. Nós precisamos admitir e confessar que a sequela pior do pecado, né, o que a gente até falou sobre isso lá na nossa primeira aula aí essa semana, e é bom a gente entender isso e aprofundar essa reflexão. A sequela primeira do pecado foi o medo. Assim que o homem pecou, ele teve medo. E ele teve medo da sua nudez. Ele teve medo de compartilhar a sua intimidade. Então eu preciso entender que todo o projeto do pecado, né, toda incitação do diabo ao pecado, é para que no fim a gente tenha medo de compartilhar nossas intimidades. Porque isso quebra a relação. Então, a palavra de Deus diz que nós não recebemos de volta o espírito do desempenho, do serviço, da competência, das habilidades. Porque enquanto a gente estiver associando, né, a realização do ser, a plenitude do ser, em cima da forma como ele se comporta, isso vai produzir em nós o quê? Medo. Enquanto nós atrelarmos, né, o comportamento como condição para a plenitude, então isso vai produzir medo. Nós precisamos entender que é a plenitude
que garante o comportamento. O comportamento não garante a plenitude. Não é porque eu vou passar a me comportar de uma determinada maneira, não é porque eu vou estar equipado para realizar o que eu quero realizar, que vai me tornar a pessoa que eu desejo. Isso é ensino de demônios. Por isso que nós temos que voltar lá para tratar desse assunto, lembrando que a gente enfatizou bastante aqui. A palavra, o princípio criativo é: você faz. Não é você alcança as condições de fazer que você vai se tornar. Então não são as competências, não é o equipamento que eu carrego, não é as habilidades que eu tenho que vai garantir, né, que vai me dar essa plenitude que eu tanto almejo de ser quem eu posso ser. Mas é uma consciência, é uma perfeita harmonia entre quem Deus diz que eu sou, e aí quando eu estou harmonizado, né, quando criatura e criador estão harmonizados, então aí as minhas habilidades, as minhas ferramentas, os meus equipamentos, minhas competências vão encontrar seu verdadeiro sentido. Então Deus diz: façamos uma imagem que seja correspondente de fato à nossa semelhança. Mas isso não traduz uma crise de identidade, pelo contrário, isso traduz uma profunda convicção e harmonia com a identidade. O diabo vem e propõe o contrário. O que ele propõe? Ele propõe: no dia que você fizer, no dia que você puder se comportar de uma determinada maneira, então você será. Então você vê que é uma inversão radical do pensamento. O homem só pecou porque a sua maneira de pensar foi invertida. Por isso que a palavra de Deus diz: a gente coloca muito foco no pecado. E a gente não entende que o que produz o pecado é que é a situação mais grave na nossa vida, que é a nossa maneira de pensar. São os parâmetros que eu tenho para fazer a leitura que eu estou fazendo. Por isso, vamos voltar uma coisa aqui para a gente ir formando uma plataforma, né? Vamos considerar algumas coisas aqui que são para a gente ir formando essa plataforma do pensamento. O homem, quando peca, no contexto religioso, então a gente está tratando essa situação toda, envolve a questão de pecado, é pecado, não é pecado, vai para o inferno, não vai para o inferno, tá vendo? A gente fica focado nisso, sendo que isso, na verdade, é uma questão secundária. O pecado na vida do ser humano se tornou uma questão secundária, porque sempre foi secundária. A questão primária é o tipo de pensamento que faz com que o homem continue pecando. Tanto que Deus veio e resolveu a questão do pecado. Ele disse que os pecados de todos estão perdoados. Então eu nunca deveria tratar com uma pessoa querendo resolver o problema dela de pecado. Eu deveria tratar todo mundo deixando ela tranquila, para ela saber que a questão do pecado dela já está resolvida. Amém, mãe? Então nós vamos partir da premissa que a questão do pecado está resolvida, ele foi perdoado. E nós vamos ajudar essa pessoa a finalmente confessar o seu pecado, por quê? Porque ao confessar o seu pecado, ela está tratando aquilo que deu origem ao pecado. Então presta atenção. A confissão do pecado não é para ser perdoado. A gente é perdoado porque arrepende ou arrepende porque é perdoado? A gente é perdoado porque a gente arrepende que é perdoado ou é perdoado porque arrepende? Está vendo? A gente arrepende pela consciência de que foi perdoado. Então, é o ato gracioso do perdão que consegue gerar agora uma referência consciente de arrependimento. Porque um arrependimento para o perdão seria um arrependimento sem fé, ou seja, seria uma ação do homem na expectativa de uma ação divina. Então o Salvador seria o homem e não Deus. Nós estaríamos salvando Deus, que ainda não tinha nos perdoado,
nos arrependendo. Então a gente arrepende para salvar Deus. E não é assim. Amém, amado? Deus, que nunca se corrompeu, é o nosso Salvador, porque o nosso pecado nunca produziu coisa alguma no coração dele, ou mudou o coração dele, ou alterou o pensamento e a vontade, a volitude dele a nosso respeito. Amém? Então, essa disposição graciosa de Deus a nosso favor, apesar do nosso pecado, me leva ao arrependimento. Amém? É importante entender isso. Porque às vezes nós vamos tratar com uma pessoa que ela está... Você vai tratar com a pessoa que nós estamos chegando aqui. O cara converte, chega lá, ele está desmembrado, né? Ele está mutilado. Aí ele está arrependido ou ele está pesaroso? Essa é uma boa pergunta. Eu vou te falar uma coisa. A maioria das pessoas na igreja não estão arrependidas. Elas estão pesarosas com a consequência danosa do seu erro. Elas estão muito aborrecidas, muito chateadas, muito pesarosas, porque o que elas fizeram não deu certo. Porque se tivesse dado certo, ninguém estava arrependido. Então isso não é arrependimento, isso é senso de prejuízo. E quem está se sentindo de alguma forma prejudicado, porque o que ele fez deu errado, não funcionou, ele não está arrependido, ele está com o seu orgulho ferido. Então é muita gente que cai em si e diz assim, como é que uma pessoa boa igual eu podia ter dado uma mancada igual essa? Então isso não é arrependimento. Isso é a frustração de uma expectativa, mas o orgulho continua lá, esse cara vai continuar pecando. Tanto é que quando a pessoa está com o orgulho ferido, ela está lá pesarosa, porque o que ela fez não deu certo, então ela não está arrependida. Ela está aborrecida com o erro. E pecado não tem nada a ver com o certo nem com o errado. Não há certo e errado na palavra de Deus. Há mal e bom. Então é possível que alguém faça o mal fazendo a coisa certa. Tudo que é errado é pecado? Responde rápido. Tudo que é errado é pecado? Nem sempre escrever borracha com X não é pecado, mas está errado. Amém? Por isso mesmo, nem tudo que está certo é santo. A gente tem isso, por exemplo, é tão impressionante, vamos falar disso aqui, porque isso aqui é uma plataforma, amém? Nós estamos pavimentando a transição do pensamento aqui. Por exemplo, nós temos uma parábola na Bíblia que parece que ela foi escrita para contar a história de uma pessoa. E eu tenho o sentimento que ela foi escrita para contar a história de outra pessoa. A parábola do homem que tinha 2 filhos. Jesus está conversando com publicanos e fariseus, e ele vai contar uma história sobre o que é o verdadeiro arrependimento. E aí ele não conta a história de um rapaz que fez tudo errado. Ele conta a história de um pai que tinha 2 filhos. E que quando um fez a coisa errada, esse pai pouco teve que fazer para ajudar ele, porque a referência do pai estava tão forte na vida dele, que quando ele percebeu que estava tudo errado, ele não teve muita dificuldade de se arrepender, voltar para o pai nem estava lá, ele já veio meio pronto, disposto a submeter a qualquer coisa, ele estava até esperando por menos, e o pai realizou mais, estava tudo certo, a festa foi maravilhosa. A dificuldade maior do pai, e a história termina sem a gente saber direito se ele entrou para dentro da casa ou não, é o menino que nunca fez nada errado. Esse deu canseira. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então, eu fico pensando, se essa bagunceira toda que anda acontecendo no mundo, não anda acontecendo justamente para nos desafiar. Há uma reflexão, há um pensamento do que de fato é o santo, é o sagrado. Como é que a gente lida com essas coisas?
o que hoje seria a traição maior dos conceitos, das referências. Tanto é verdade que a gente fica pensando assim, uma hora vai acontecer, vai chegar uma pessoa na igreja com um problema assim. Eu fico pensando assim, por que a gente faz esse terror? Por que é esse terror? Eu vou te falar uma coisa, mano. Anda acontecendo umas coisas já dentro da igreja que é muito pior do que isso. Muito pior do que chegar lá uma pessoa aborrecida, entre alguém muito desapontado e alguém ainda querendo se arrepender, simplesmente porque mutilou o corpo e agora está numa confusão e não sabe se o conteúdo cabe dentro da embalagem. Agora, nós temos situações muito mais dramáticas. Então nós precisamos saber o que Deus está tratando ao permitir algumas realidades que confrontam, que desconstroem a nossa maneira de pensar. Por isso, a confissão do pecado, ela não é para o perdão. A confissão do pecado é para remover de nós, de uma vez por todas, qualquer tipo de expectativa positiva que a gente ainda mantém em relação ao ser humano. É para remover de nós a vaidade, a soberba, a iniquidade. Então a pessoa não confessa pecado para ser perdoada, a pessoa confessa pecado para dizer para todo mundo que ele é uma pessoa iníqua, que ele avalia mal, e ele avalia mal a partir da avaliação que ele faz dele mesmo. E como ele é uma pessoa fragilizada, incompetente para avaliar, ele não tem o direito de cobrar de ninguém o que quer que seja, que ele está aqui só para ser solidário, misericordioso, acolhedor. Amém? Amém, mano? Glória a Deus. Ele confessa pecado para ele ser restaurado à condição de que agora ele não tem mais vergonha da sua nudez. Porque eu preciso entender o seguinte, que o Adão, a primeira sequela do pecado dele é que ele virou travesti. Travesti. O Adão foi um travesti. Hã? Não, a primeira coisa que o Adão fez, depois de pecar, foi virar um travesti. Você não sabia que Adão era um travesti. Ele teve esse problema na vida dele. E Deus teve que tratar. Por que, amado? Porque Deus larga um homem nu e reencontra ele vestido de árvore. Isso é grave. Jesus ataca esse problema quando vai curar o cego de Jericó. Presta atenção, igreja. Quando Jesus vai curar o cego de Jericó, o cara era cego. Cego de maré descia. O cara não enxergava nada. Amém? Amém? Presta atenção. Então, quando Jesus toca o cego de Jericó, uma vez, Jesus faz uma pergunta para ele, o que você está vendo? E o cara que era cego, que não enxergava nada, responde uma coisa que é altamente filosófica, que traz uma reflexão desafiadora para a nossa vida como povo de Deus. Ele diz assim, eu vejo os homens como árvores, os vejo andando. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, a palavra de Deus diz que a obra de Cristo, ela é completa no seguinte aspecto. Quando Jesus anuncia o ministério dele, ele diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim, para dar boas novas aos pobres, aos miseráveis. Ou seja, então, essa é a síntese do ministério de Jesus. A síntese do ministério de Jesus é trazer uma boa notícia para a miséria, para a carência humana. Por quê? Porque o homem está formando pensamentos, não a partir das suas convicções, não a partir do seu legado, não a partir daquilo que é o depósito
de Deus sobre a vida dele. O homem está formando todos os seus pensamentos a partir das suas carências. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem fez do seu ventre o seu Deus. Então isso nos arremete de novo lá em Gênesis. Quando Deus deu um propósito para o homem, a palavra de Deus diz que Deus o abençoou e disse, frutifica. Ou seja, presta atenção, para a gente acompanhar esse entendimento. A frutificação é a materialização possível de uma consciência formada a partir do que Deus já deu. Então é a definição divina de quem eu já sou, do que eu já tenho, de tudo que já está depositado, que vai determinar que tipo de comportamento eu tenho. E o comportamento que eu vou ter a partir dessa convicção materializa, realiza, testemunha. Amém, amado? As virtudes de Deus. Então, é um fazer a partir de um ser que materializa. Então, isso é todo o conceito da salvação. Essa é a nossa fé reformada. Nós somos salvos pela graça. O que é a graça? O que Deus é e fez. Amém, amado? Mediante a fé. Então, eu não sou salvo pela fé. A fé é a consciência que se forma a partir do que Deus é e faz. Então a fé é o meio. Fé é a forma de inteligência, é a forma de raciocínio, é a forma de pensamento. Tem muita gente que acha que fé é o quê? É a forma cega, quase racional, com que eu me entrego a minha devoção religiosa, na expectativa de que Deus fará, a partir do que eu faço, o que eu preciso que Ele faça. Então muita gente está confundindo fé com o quê? Com devoção, com obsessão religiosa, com crença. Muita gente está achando que fé é acreditar, é o crédito que eu atribuo a Deus, de que Ele é capaz de realizar aquilo que eu espero e preciso que Ele faça. Para que eu venha a ser feliz como gostaria. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Isso não tem nada a ver com fé. Fé é a forma como eu me aproprio de maneira consciente, inteligente, a minha inteligência, por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então é uma ciência. Fé é a ciência, a forma de pensamento, é a consciência, é o entendimento que se estabelece na profunda convicção de que o que vale é o que Deus diz e fez. Amém? Para que agora eu faça segundo eu vi Deus fazendo. Então eu não faço porque eu quero ver Deus fazendo. Amém, mano? Eu faço segundo o que eu vi Deus fazendo. Alguém está entendendo isso aqui até agora? Amém? Então, essa é a forma de pensamento. Tanto que Paulo diz o quê? Nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E isso significa que eu vou sacrificar a minha maneira antiga de viver. E isso, sacrificar essa maneira antiga, significa sacrificar o quê? Meu corpo. Porque é no meu corpo que está a raiz das minhas carências. Porque o inimigo cegou o meu entendimento, me tornou burro, porque eu passei a pensar de acordo com as minhas carências. Eu fiz do meu ventre o meu Deus. Eu fiz do meu oco. Eu fiz do meu vazio o meu Deus. De modo que o Deus que eu venero só porque Ele é o quê? Ele é a possibilidade de encher o meu vazio. A gente até pregou isso para ver se o povo converte, né? Aceita Deus, porque Ele é do tamanho exato, do vazio que você carrega no seu coração. Olha que Deus medíocre, petitinho, insignificante. É o Deus da caixa. Ele é exatamente do tamanho da caixa que eu fiz para Ele. Alguém está entendendo isso aqui ou não? O que o diabo vem e propõe? O diabo diz, não. No dia em que você fizer, então você será. Então o homem que deveria ser guiado pela bênção, ele passou a ser guiado para a bênção. Então, em vez dele ser guiado pela graça, ele passou a ser guiado para a graça. Quando esse homem passa a ser regido
pelo seu ventre, quando a sua forma de inteligência é conduzida, todo o seu pensamento, todo o seu entendimento, todo o seu relacionamento com a vida, é no sentido de que a vida está para lhe dar o que ele não tem. Amém? Esse homem rompeu a relação dele com Deus. Ele já não mais conhecia e nem se relacionava com Deus e, consequentemente, consigo mesmo, como ele poderia. Porque agora ele vai ser regido por quê? De expectativas, de leituras humanas, e ele vai supervalorizar suas competências. É importante que ele possa, é importante que ele tenha. Então, um homem que estava para a criação cheio para se esvaziar, ele agora está para a criação vazio para se encher. Quem determina as suas ações agora são as suas carências. As experiências negativas que ele vive são mais determinantes do seu comportamento do que suas expectativas positivas. As expectativas positivas são suas invejas. E as expectativas negativas são as determinantes do seu pensamento. Então ele forma pensamentos a partir das carências, inspirado pelas experiências felizes dos outros. Então ele quer ser feliz como ele viu alguém sendo, então ele vai fazer de tudo para suprir sua carência a partir desse negócio. Tá certo? Então isso é demoníaco. Quando o homem ouviu o conselho do diabo e passou a fazer alguma coisa para ser outra, ele não deu certo. E aí ele foi procurar foi procurar roupa onde? Não deu certo, ele ficou com vergonha de quem ele era. Ele percebeu então que agora o que ele era não era bom. Sendo que Deus diz o quê? Façamos segundo aquilo que nós somos. Então o homem entrou em conflito, ele entrou em desarmonia com a sua identidade. Esse homem passou a ter uma crise de identidade. Então ele não consegue mais expor de maneira livre, não temerosa, quem de fato ele é. Porque agora ele vai sempre viver em busca de melhorar seu desempenho, de fazer um upgrade das suas competências, para ver se ele finalmente se torna quem ele gostaria de ser. Ele tem vergonha de si. Alguém está entendendo isso ou não? Ele tem vergonha de si. Ele tem vergonha de se ver como Deus diz que ele é. Amém, irmão? Então ele é um carente ambulante. E aí ele foi buscar roupa onde? Na árvore. E a gente vai entender por que ele foi justamente na figueira. Para buscar roupa. Agora você veja, Jesus diz então que quando ele tocou esse homem, a palavra de Deus, voltando lá, Jesus diz o quê? O Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para proclamar o quê? Boa notícia para os carentes. E o que ele vai fazer? Ele vai declarar, promulgar, estabelecer liberdade para quem está preso. Então isso é um ato soberano da graça de Deus. Ninguém fez nada para merecer isso. Ele vem e promulga, isso é o perdão. Ele foi lá e rasgou, anulou, desfez toda a cédula de condenação que existe sobre qualquer pessoa. Então ninguém tem mais o direito de condenar ninguém pelas suas ações. Estamos entendendo isso? Nós não tratamos mais ninguém de acordo com o seu pecado. Nós não temos esse direito. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Nós somos instrumentos de reconciliação, ou seja, nós estamos aqui para instruir as pessoas, para ajudar as pessoas a serem devolvidas à forma santa de pensamento. Amém? Mas não para julgá-las. Amém, meus irmãos? Nós não somos instrumentos de juízo. Nós somos instrumentos de justiça. O ser humano pecou porque se meteu a fazer juízo. E ele é redimido quando ele entende que ele é instrumento de justiça. E fazer justiça não é julgar. Fazer justiça é devolver a pessoa, é conduzir a pessoa à forma digna do pensamento. É instruir. Nesse sentido, nós vamos ajudar essa pessoa a recobrar o quê? O senso. Nesse sentido, nós podemos até o quê? Punir. Mas a punição não é uma forma de fazer juízo. A punição tem que ser parte do processo pedagógico. Então nós temos 3 níveis de ensino.
nós ensinamos para o ignorante, corrigimos o mal-entendido e punimos o rebelde. Então, na relação comum da pessoa, você percebeu que a pessoa é ignorante, você vai lá e ensina. Mas pode ser que ela não entenda a primeira vez. Então, ela não entendeu, você vai lá e corrige. Mas se ela insistir nisso, não é porque você não ensinou que ela é ignorante, e não é porque ela está mal entendida, ela está querendo convencer do contrário. Então, nós precisamos produzir o quê? Sanções na relação, para a pessoa entender que o assunto não está aberto. Amém? Então, o ensino vai até o nível do quê? Da punição. Mas a punição, ela não é fruto de juízo, porque quem vai fazer juízo é Deus. Nós temos que ter uma punição pedagógica, ou seja, até punir tem que ser na perspectiva de ensinar, de estabelecer um padrão que seja referente para aquela pessoa recobrar o senso. Amém, mano? Amém? Então não é um juízo condenatório. Então não há condenação para aqueles que estão agora em Cristo Jesus. Então nem eu me condeno, e se eu não me condeno, eu também não sou instrumento de condenação. Nós temos que dar para a pessoa uma tal condição de perspectiva, que se ela tiver que ser condenada, ela vai ser condenada pelo seu próprio pensamento. No fim de tudo, quando ela estiver diante da santidade de Deus, o seu pior juiz vai ser a sua própria consciência. Enfim, vamos voltar lá. Então, Jesus, ele vem proclamar, e ele proclama libertação ao cativo, dá vista ao cego, e põe, conduz, leva, guia à liberdade os oprimidos. Então, o texto de Jesus, que ele fala do ministério dele, ele está falando de liberdade duas vezes. Ele está falando da liberdade do cativo, que essa é a prisão involuntária, o cara está preso porque ele é condenado, ele é culpado, ele está preso. Aí ele vai lá e proclama, isso é um ato proclamatório, isso é uma declaração de libertação. Eu preciso olhar para a pessoa, independente da deformação que ela alcançou, independente de toda a desconstrução que essa pessoa tem, eu sou um instrumento de Deus para devolver a ela a perspectiva de Deus. Ela tem que olhar para mim e ver em mim o espelho da sua imagem original. Amém, meus irmãos? Amém. Ela não encontra em mim a reação da sua imagem presente. Isso é um desafio, meu irmão. Amém. Eu sou a esperança na vida dela, porque eu sou para ela aquilo que Deus lá na origem diz que ela é. Amém? E eu fico firme nesse papel e não estou aqui para representar outra coisa. É só a perspectiva dela ver luz. Amém, mano? Glória a Deus. E eu trato ela nessa perspectiva. Eu não me impressiono, eu não me corrompo, eu não devolvo a ela a traição do meu preconceito ou do susto que eu levei. Alguém está entendendo isso ou não? Amém? Porque quando a pessoa traz uma imagem muito deformada e eu assusto, isso mostra que eu tinha uma expectativa. Então o susto que eu levo me trai. Porque mostra que eu ainda continuo colocando expectativa em quem? Em gente. Amém, mano? Então eu estou pregado no modelo original de Deus. Amém? A ninguém mais conhecemos segundo a carne. 2 Coríntios capítulo 5. E eu entendo o que Deus fez em favor dessa pessoa, nessa perspectiva que eu vou tratar com ela. Amém? Então a palavra de Deus diz que Jesus promulga isso, dá vista ao cego, e porque ele dá essa vista para o cego, ele vai conduzindo o que antes era cativo a uma liberdade que ainda, ele precisa ser conduzido a essa liberdade porque ainda se mantém o quê? Oprimido. Então nós temos uma situação aqui. Nós temos muita gente prisioneiro de celas abertas. Amém? A liberdade dele foi promulgada, mas ele continua o quê? Oprimido porque ele não conhece a amplitude dessa liberdade. Então ele está o quê? Cego. Voltando para o cego de Jericó. Jesus toca ele uma vez, e qual é a resposta do cara?
Eu vejo. Ora, um cara que está dizendo eu vejo, ele não pode mais ser chamado de cego. Mas Jesus não fica contente. Era para Jesus ter despachado o cara para casa, né? Mandado ele para um oculista, fazer um ajuste. Mas o cara já está enxergando. Mas isso não é suficiente, porque a palavra de Deus diz que ele está enxergando o quê? Ele está enxergando o aparente. E o aparente que ele enxerga é forma e comportamento. Então tem muita gente que está indo para o céu, mas ainda está oprimido e oprimindo, porque avalia as coisas pela forma, pela estética e pelo comportamento. Então a avaliação desse homem é o seguinte: eu vejo homens que parecem árvores, então eu já consigo identificar o quê? A forma. E para eu não ter dúvida de confundir homem com árvore, ele imediatamente já fez o quê? Uma avaliação. Árvore não anda, homem anda, então se eu ver uma coisa andando que parece uma árvore, não é árvore, é gente. Então se ele visse um cara que acabou de comprar um coqueiro e está levando para casa, ele ia achar que era um casal. Não é? Ou se ele visse um cara escorado numa laranjeira, ele já ia achar que era um pomar. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então a igreja ainda está refém dessa forma de pensamento. Porque a igreja hoje, mesmo que está indo para o céu, está tudo certo, já está liberta, ela ainda avalia as coisas de que maneira? A forma, a estrutura, a plástica, a estética, a organização e o comportamento. Isso traz para a gente uma ética de inclusão. Então hoje a pessoa ela não tem uma ética de valores, ela não é capaz de reconhecer o indivíduo. Ela não é capaz de ser um instrumento de reconhecimento da pessoa. Ela estabelece um conjunto de regras, porque se ele se comportar de uma determinada maneira, então é porque ele não é árvore, é gente, e a gente recebe ele. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então a gente ainda recebe as pessoas porque elas são úteis. A manutenção da nossa estrutura. Por isso que a gente confunde árvore com gente. Porque a gente está tratando gente como árvore e árvore como gente. Isso é uma miopia. Agora você vai entendendo então que quando o Adão perde a visão, ele não perde a visão totalmente. Ele não perdeu a visão do Deus eterno, glorificado, Senhor de tudo. A espiritualidade dele não está totalmente anulada. Ele está com a memória lá, ele está lá com a memória remanescente. Ele tem uma memória remanescente. Ele ainda é capaz de reconhecer Deus, mas ele não é mais capaz de se relacionar. Ele agora se entende como um ente distinto. A conexão foi quebrada. E agora ele percebe a relação apenas na perspectiva da sua utilidade. Então, muitas vezes, nós ainda agora nos relacionamos com Deus apenas porque Deus é o quê? Útil. Então, se eu fizer a coisa certa, Deus vai me tratar bem. Se eu fizer a coisa errada, vai me tratar mal. Então, chega o cara lá, todo travestido, eu quero apenas que ele mude de quê? Que ele retome a forma e o comportamento para que Deus possa tratar ele bem. Porque se ele não mudar de forma e comportamento, Deus vai mandar ele para o inferno. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? E às vezes eu não estou preocupado em reconstruir a consciência de pessoa e relação. Eu estou simplesmente preocupado que aquele cara ele não compõe no padrão estético e comportamental que nós estabelecemos. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Porque toda a nossa ética não é uma ética de valor relacional, é uma ética de inclusão social. Então nós temos um ambiente de uma fraternidade criada a partir de homens que mais parecem árvores. E agora nós temos que saber como é que essa pessoa parece e como é que ela se comporta para a gente definir se ela pode ser aceita pelo grupo. Porque se ela parecer outra coisa e se comportar de outra maneira, ela não cabe no padrão. Isso é grave. Porque Jesus não aceita esse estado.
Por isso ele tem que tocar o cego de novo. E quando ele toca o cego de novo, o cego diz o quê? Agora eu vejo todas as coisas, ao longe e distintamente. Agora esse cara tem uma percepção de longo alcance, ele consegue perceber à distância todas as coisas, e ele consegue agora saber identificar uma coisa e outra, ou uma coisa ou outra. Amém? Amém? É isso que Deus está querendo fazer com a gente. Se a gente não tiver essa percepção, nós não vamos conseguir ajudar ninguém. Porque essa falta de percepção está fazendo com que a gente engula camelo e coe mosquito. Segunda-feira eu falei uma coisa aqui, passou assim meio en passant. Masturbação é uma atividade gay, no entanto. Então tem muito mais gay dentro da paróquia do que a gente imagina. E aí? E aí? A masturbação é uma predisposição de crise de identidade, de mutilação relacional. E aí? Quantos aqui já se masturbaram? Então eu podia pedir para cortar a imagem, cortar o som e dizer que todo mundo aqui é viado. E aí? Homens e mulheres. Aí dorme com um barulho desse. Porque isso é um travestismo. Isso é uma roupa que a gente pôs por conta da vergonha que nós temos de apresentar quem de fato nós somos ou de reconhecer quem de fato nós somos. Então uma mulher que depende da sua maquiagem é uma travesti. Ela está vivendo uma crise de identidade. Um homem que tem crise com a sua identidade tem que parecer maior, ou se agigantar, ou que ele fique em crise se a forma dele não é dentro do padrão estético vigente, ele é o quê? Então tem muita gente hoje doida da cabeça aí, frequentando com todo tipo de coisa. Então, vou falar uma coisa para vocês. Qual que é a diferença entre o cara lá que cortou o pênis e a mulher que põe silicone? E aí? Está vendo? Então, nós temos que aprofundar. Amém, mano? Então, aí a gente agora vê lá o cego, Jesus cura, por quê? Porque o cego ele via a forma, ele via o movimento, que é o que fica preservado apesar do pecado. Então, mesmo a pessoa em pecado, ela pode ter uma noção espiritualizada remanescente. Então tem um punhado de gente aí que, apesar de toda a bagunça que se fez na cabeça e no corpo dele, ele chama quem para a defesa dele? Deus, véio. Até porque Deus é evangélico, já ficou resolvido que Deus é evangélico. Então agora, se eu virar evangélico, está tudo certo, véio. Não é? Então agora tem evangélico de todo tipo, tem crente de todo tipo, e está valendo tudo, porque Deus é evangélico mesmo, ele aceita todo mundo que é evangélico, então agora ficou tudo certo. Essa bagunça geral aí, né? E Deus por todos, e cada um por si. Não existe sofisma mais desgraçado, né, do que esse pensamento. Como é que a gente conseguiu cunhar uma frase dessa? Como é que nós conseguimos cunhar a frase que diz que se Deus é por todos, então cada um pode viver por si? Isso é o Satanás que falou um trem desse para a pessoa. Foi o Lúcifer em pessoa, não foi nem um demônio lá de segunda grandeza. Já foi o capeta mesmo em pessoa que pode ter falado um negócio desse.
E a gente usa isso sem a menor cerimônia. Isso é o evangelho de muito crente. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Porque nós perdemos a noção da relação. Tanto que para nós, o pecado está atrelado ao quê? Ao erro, ao delito. E não à descontinuidade da relação. Nós estamos mais preocupados em resolver o delito, pagar a pena, restituir a posição original, do que interessado em quê? Em resolver a relação. A gente quer mais é voltar para a posição, tanto é que quando alguém é pego em flagrante pecado, ele logo fica constrangido, aquilo, a vergonha, o vexame, ele quer resolver aquilo logo e pagar as taxas para voltar à posição. E às vezes ele não é devolvido a maneira de pensar. Então por que o Adão virou um travesti? Porque naquela hora que ele pecou, ele começou a ver a árvore como gente. Então é interessante isso. Por que o Adão foi exatamente na figueira para fazer roupa? Com tanta árvore no jardim. Alguém aqui já mexeu com folha de figueira? Não. Alguém aqui já viu fazer doce de figo? Você sabe o que acontece numa tarefa de doce de figo. Aquilo tem um leite, tem um negócio lá que faz o quê? Queima, não é? Manipular a folha de figo, aquele leite, aquela penugemzinha que a folha de figo tem, aquilo parece demais com a folha de... Não, parece demais com a folha de videira. E não tem a mesma característica. A folha da videira dá até para comer. Mas a folha da figueira, ela é ardida, ela é alcroz, ela machuca, ela fere. Ela tem um leite lá que é complicado, você tem que manipular aquilo com proteção. Aí eu fico pensando, você pensa bem como é que foi a situação do Adão na hora que Deus veio encontrar com ele. Imagina o tanto que esse cara estava assado, cortado, aquilo estava no sangue. O cara conseguiu fazer uma roupa de figueira, estava no sangue. Aquilo veio assado, que a primeira coisa que ele fez foi a tanga, aquilo veio assado, não podia encostar. As partes púdicas dele e da Eva estavam assim que... Por que ele foi na figueira? Quando Jesus teve fome, ele foi procurar comida onde? A Bíblia diz que há 3 árvores que são emblemáticas do ministério de Cristo na nossa vida. A figueira, a oliveira e a videira. A oliveira é o óleo, a videira é o vinho, e a figueira é o pão. Então o homem cego pensou com o quê? Com o estômago. Se é bom para comer, é bom para vestir. Aí você vai entendendo por que a gente vai se travestindo. Porque nós vamos nos travestindo não da nossa consciência, mas dos nossos desejos. Está claro isso, amado? Então, toda vez que eu sou conduzido pelo desejo, eu vou me tornando um travesti. Eu me torno uma pessoa travestida do desejo e não vestida da consciência. Minha roupa não diz quem eu sou. Muitas vezes a minha roupa diz como é que eu gostaria de ser tratado. Às vezes a minha roupa não diz quem eu sou, ela diz como eu gostaria de ser visto. Então, muitas vezes a minha roupa não é o meu melhor tradução, ela é o meu melhor disfarce. Muitas vezes a minha maneira de vestir, e aí quando eu estou falando de vestir, eu estou falando de tudo, a minha roupa se torna a minha melhor mentira. Porque ela não diz o que eu creio. Ela diz a impressão que eu quero causar. É o que eu quero que as pessoas pensem a respeito de mim. E não que as pessoas conheçam de mim. Porque muitas vezes essa maneira é para cobrir minhas vergonhas. Tanto é que quando a gente vai escolher uma roupita legal, o que a gente faz?
a gente tenta compensar na roupa nossas limitações. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Você repete uma roupa quando alguém te diz assim, essa roupa te põe gorda? Nunca mais, aquilo você põe no fogo. Você dá para alguém que você detesta. Você escolhe a sua pior inimiga. Você escolhe a sua pior inimiga e manda de presente. Fala, menina, viu uma roupa que é sua cara. Então ninguém quer vestir aquilo que não promove. Então isso é uma linguagem, amém? É daí que vem a ideia do travestimento. E aí o que aconteceu? Deus teve que tirar aquela roupa do travesti Adão, da travesti Eva, porque eles estavam travestidos de outra coisa, eles estavam parecendo outra coisa que não era o que eles eram. E aí Deus foi vesti-los daquilo que traduz a imagem de Deus. E o que traduz a imagem de Deus é sacrifício, é santidade, é entrega, é cristandade. Então, eles estavam se cobrindo do seu apetite. E Deus foi cobri-los da sua renúncia. Amém, mano? Amém? Alguma pergunta até aí? Para a gente continuar? Isso é uma plataforma para a gente entender, até para a gente entender que nós temos esse problema de maneira muito mais comum do que a gente pensa. E se a gente não tratar isso na nossa vida, nós não vamos conseguir ajudar as pessoas. Alguém tem alguma pergunta até aí? Nós não estamos trazendo aqui uma perspectiva permissiva, mas nós temos que trazer uma perspectiva inclusiva. O Evangelho, amado, não é pôr todo mundo para fora e depois decidir quem pode entrar. O Evangelho é para pôr todo mundo para dentro e depois deixar essa pessoa e Deus resolver se ele continua. Amém? Amém? Não é isso? A palavra de Deus diz que é o reino de Deus, é como uma festa que foi lá, forçou todo mundo a entrar, depois Deus passeando na festa resolveu com a pessoa se ela continuava ou não. Mas nós pusemos para dentro. Amém? Amém? Então eu não estou aqui para resolver se o cara é crente ou não, eu estou aqui para ajudar ele a alinhar o pensamento. Não é justo algumas coisas que nós estamos fazendo aí com as pessoas. A nossa traição é pior do que a traição dela das nossas expectativas. É importante entender que às vezes eu sou traído pela expectativa que eu tenho da pessoa e dou para ela um traidor pior. Porque ela trai porque é ignorante. E muitas vezes eu estou traindo porque sou religioso. E é importante, é fundamental que todo homem seja traído. Todos nós precisamos ser traídos. Para que a gente descubra o que de fato importa para a gente. Se a gente tem compromisso com as pessoas ou com as expectativas que nós temos dela. Por isso Jesus diz, eu escolhi os 12. E entre os 12 eu deliberadamente garanti que tivesse um traidor, porque é importante na composição dos elementos que vão desenvolver a nossa vida, o nosso testemunho, nossa relação com Deus, é importante que seja garantida a presença do traidor. E aí Jesus tinha que colocar o traidor dele entre aquelas pessoas, para a gente perceber como é que Jesus age quando ele é traído. E como é que a gente age quando a gente é traído. Então, Jesus foi o traidor dos seus discípulos, porque antes de Jesus ser traído por Judas, os discípulos foram traídos por Jesus. Porque todos eles se sentiram o quê? Traídos. De uma hora para outra, o homem começou a se comportar e apresentou uma proposta que não é o que eu estava esperando. Então, muitos traíram Jesus porque se sentiram o quê? Traídos por ele. E aí Jesus foi lá e mostrou como é que a gente trata os nossos traidores. Jesus, na noite em que foi traído, partiu o pão. Amém, mano? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muita gente traída aqui. Aí chega o cara, o traidor entra na congregação.
O travecão entra na congregação, expõe a vergonha de todo mundo. Aí agora, olha o quê? Nós vamos dar um banho nele e depois damos comida, ou nós damos comida e depois damos um banho? O que a gente faz? Então, primeiro a gente o acolhe, primeiro a gente põe ele na mesa. Glória a Deus, amado. Amém? Amém? Pois nós vamos resolvendo as coisas aí. Até porque ele vai ajudar a gente a ver muita coisa que a gente está vestindo aí, que é travestismo. Amém? Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, né, lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Tudo isso que a gente falou é para reforçar aquilo que Paulo está dizendo aqui, né? Por isso, 2 Coríntios 4,16, nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória externa que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é que é eterno. Sabemos que se essa casa, né, temporária for destruída, essa casa em que nós vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então isso é um texto claro. Isso é um texto claro, que diz que nós devemos ter um trato diferente. A gente não pode ficar tão desesperado, a gente não pode ficar tão assim, né, endoidecido, porque nós estamos encontrando uma pessoa o quê? Desconstruída, destruída na sua forma terrena. Amém, mãe? Porque quando a gente fica tão perturbado ao ver uma pessoa desconstruída na sua forma terrena, sem perceber, nós estamos dizendo para ela o quanto nós valorizamos essa forma. E aí nós temos que confessar que às vezes a gente valoriza mais a forma do que ela, porque ela teve coragem de ir lá e mexer na forma. E nós achamos a forma em si sagrada. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Então a gente é mais o quê? A gente é mais travestido que a pessoa, porque é aí que nós somos travesti mesmo, porque nós estamos achando que a identidade se faz a partir da forma. Não, a forma encontra sentido a partir da identidade. A forma nunca vai ter sentido, eu sempre vou lidar mal com a forma, enquanto minha identidade estiver corrompida, estiver insegura. Enquanto eu não tiver segurança em Deus, enquanto eu não estiver harmonizado com Deus, então eu não sou homem ou mulher a partir da forma que eu tenho. Eu sou homem e mulher a partir de uma relação harmoniosa com Deus. E não é eu dizendo para Deus como é que eu gostaria de ser, é eu descobrindo em Deus quem é que Ele diz que eu sou. Então não é porque eu sinto, porque eu desejo, porque eu gostaria, porque eu acho que tem que ser, e porque eu sempre senti assim, porque na minha família tem mais 200 que pensam desse jeito. Não interessa se minha mãe me aceita, se a sociedade me aceita. Nós vivemos no meio de uma sociedade de sabedoria o quê? Animal, terrena e demoníaca. As avaliações humanas, as respostas humanas, as concordâncias humanas não são baliza, não são referência segura para quem quer que seja. Nós vivemos dentro de uma sociedade corrompida. Jesus diz que o arrependimento é exatamente para que a gente o quê? Se liberte, para que a gente seja salvo e salve uns aos outros de uma forma corrupta do pensamento. Todo o pensamento humano está corrompido. Seja o pensamento hétero, seja o pensamento homo, seja o pensamento pansexual. Então tem gente aí que é pansexual, ou seja, é a sexualidade, né, pan. Vale tudo, vale sexo com fruta, com vegetal, com animal, com extraterrestre, com o que pintar na frente. É verdade.
Então nós já estamos vivendo um pansexualismo. Então, agora, não é o meu sentimento, é porque eu tenho uma comunidade que me aprova, que me recebe. Isso não quer dizer absolutamente nada. A palavra de Deus diz que o juiz do meu coração tem que ser a paz na minha relação com Deus. E não é a paz de um sentimento confortável, não, amado. É a paz que finalmente me liberta dessa forma carente de resolver as coisas. É a paz de quem tem a sua motivação invertida. Ele agora não está pelo que ele recebe, pelo reconhecimento, aprovação ou prazer. Ele agora está para aquilo que ele oferece, para aquilo que ele entrega, ele renuncia e dá. Amém? A partir da sua relação com Deus. Então, ele está dizendo aqui que o nosso habitat terreno, ele pode sofrer a mutilação que for. Ele pode sofrer as transformações que for. Isso não tem o poder de comprometer nossa vida com Deus. Então, nós não temos que colocar essa coisa tão na frente igual nós estamos colocando. Amém, amado? Há uma pressa de resolver a coisa por esse lado, né? Há uma pressa de resolver a coisa pelo trejeito, há uma pressa de resolver a coisa pela roupa, há uma pressa de resolver a coisa pela identidade física. E isso é próprio de quem está ainda confundindo o homem com árvore. O nosso desafio é muito maior. Nosso desafio é de ficar nu. Ele nu, a gente nu, e ninguém ter vergonha. Glória a Deus, amado. Amém?